Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Finalmente chegou essa estreia de Dark, pelo amor de Deus. Pra você que não me conhece, eu sou a Leslie e sempre vou estar aqui no canal Todas Geek, até porque eu sou a Equipe. Então se inscreve no meu canal, curte, comenta, compartilha e vamos direto ao ponto, porque eu não quero, assim, me delongar só na introdução. Eu quero sim falar de Dark. Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Já vou avisar vocês que esse vídeo tem spoiler, obviamente. Eu achei tão difícil fazer as primeiras impressões. Então, assim, se você não quiser ouvir os spoilers, ainda não assistiu a série, eu recomendo você assistir meu vídeo de primeiras impressões da série, falando o que eu achei dessa terceira temporada, que eu já tinha assistido há algumas semanas. Então, vai aqui no cardzinho e assiste vídeo de primeiras impressões e depois sim você volta para poder comentar sobre Dark e saber dos spoilers, porque assim, eu acho uma grande problemática quando a gente tem aí sites, youtubers que quebram aí o sigilo para estragar a experiência. Então estou avisando vocês que Dark já está disponível, então vocês já podem assistir. A gente vai comentar sim sobre os spoilers, porque assim, Dark é uma série bem densa. E é o final, gente, então é o final de toda a história aí dos ciclos e é o último ciclo, o terceiro ciclo, então vamos lá falar sobre Dark, se inscreve, curte, comenta, compartilha, é isso, bora lá. Sobre aspectos gerais da série, eu achei que essa última temporada tem uma evolução muito grande entre os episódios, porque a gente vai indo do primeiro, depois segundo, terceiro, até o oitavo episódio, tudo é muito envolvente. Eu acho que essa terceira temporada é uma terceira temporada e última, bem complexa, até porque os showrunners têm que responder às nossas questões e dúvidas aí que ficaram sobre Dark. E, de uma maneira geral, já vou entrar um pouquinho dos spoilers, a gente fez tanta, mas tanta teoria na primeira temporada, na segunda, chegou na terceira, a gente começou a fazer as teorias quando foi do sétimo e no oitavo episódio eu acho que essas teorias ficaram um pouco para trás, porque no fim eu achei que a série terminou de uma maneira muito mais simples do que a gente ficou mirabolando aí na nossa cabeça. Então, pessoalmente, eu achei que a série respondeu todas as minhas questões, e mesmo que alguma questão tenha ficado assim com uma resposta bem reduzida e somente pincelada, eu achei que não fez diferença pro final. Aquela coisa do Alexander e Boris, eu achei que ele falou muito rápido também, mas eu acho que no fim não fez diferença para entender o que aconteceu no final. Bom, vamos falar agora de spoiler. E assim, criação dos dois mundos. A gente já percebe aí no final da segunda temporada para a terceira, a gente já viu que existe um mundo paralelo. Até porque quando tem o apocalipse, o Jonas, quando vê que a Marta morreu ali pelo Adam, ele vê a Marta que é do outro mundo, né? Do mundo paralelo, que é a Marta de franjinha. E a Marta de franjinha fala assim, a pergunta não é quem, mas de onde, que mundo, né? Então a gente já sabe, segundo a Netflix, que mandou lá os spoilers pra gente, a gente define esses dois mundos como mundo A e mundo B. E vamos sim reforçar que o mundo A é um mundo que a gente já conheceu na primeira até na segunda temporada, e o mundo B é onde o Jonas não existe. Então nesse mundo B, que é o mundo paralelo, a gente sabe que o Jonas não existe. Lembra na temporada anterior que a Cláudia fala assim pra ele que não adianta nada ele querer ficar mudando e mudar as coisas do apocalipse, porque as coisas iriam acontecer da mesma forma. E a Cláudia fala isso pra ele. Ela fala, olha, eu já estive no mundo onde eu já tive um momento onde você não existia. Então é esse mundo da Marta. Como a gente já viu nos trailers, a gente já entende que os dois, eles têm a mesma função. E aí vou colocar uma palavrinha aí
biológica, eles são homólogos. O que seriam homólogos? São duas coisas diferentes, né? No caso, duas pessoas diferentes, mas com a mesma função. Então, o Jonas no mundo A, ele é a mesma pessoa da Marta no mundo B, mas são pessoas diferentes, né? Portanto, que no mundo B, a Marta tá também com aquela jaquetinha amarela. Então, a gente vê que em Dark, nós temos aí a criação desses dois mundos. E sim, o Jonas é o Adam é o Jonas. Olha só, pessoal, muita gente ficou teorizando várias coisas e assim, nessas teorias ficaram pensando, porque talvez não seja o Adam, ele só estivesse enganando. Foi realmente algo colocado pra gente dar uma quebradinha na nossa cabeça, porque muita gente ficou achando que era o Bartosz, achando que era o Mikkel, enfim, a gente pirou muito, mas no fim era mesmo. O Jonas sempre foi o Adam sempre foi o Jonas e a gente via aquelas versões. Então, na verdade, a série não nos enganou, sim, tava tudo na nossa cara e a gente que não quis entender de uma maneira mais simples, até porque Dark tem várias teorias que a gente fica mirabolando, assim, enfim. No mundo B, o que acontece? A gente tem uma outra história. Existem os mesmos personagens do mundo A, mas acontecem algumas pequenas variações, por exemplo, no caso da Hannah. No mundo B, a Catarina, ela é divorciada e existe o Mikkel, porque o Jonas não existe ali. Então, se o Jonas não existe o Mikkel. Enfim, ele está lá no mundo B. E a Catarina, ela é divorciada do Úrik e o Úrik, ele é casado com a Hannah. Ele, como traiu a Catarina, ficou com a Hannah está grávida e, olha só, ele trai a Hannah com a Charlotte. Então, a gente já vê uma misturinha aí entre os personagens. Resumindo aqui para vocês, as coisas sempre vão acontecer nos dois mundos, pode ser de maneiras diferentes. Inclusive, a Cláudia cita isso. Ela simplesmente fala assim, olha, vocês podem querer mudar da forma que for, mas sempre vai acontecer as mesmas coisas do mesmo mundo. Então vai acontecer o apocalipse, vai ter os mesmos ciclos, vai ter as mesmas coisas. Então não adianta o que vocês vão fazer, sempre vai acontecer as mesmas coisas, inclusive a gente vê aí, por exemplo, o Úrik, ele mata o Helge, ele bate no Helge, o Helge mata o Úrik. Então assim, tem essas questões que acontecem, pode ser em fatores diferentes, mas sempre acontece. E aí temos uma teoria que é mais próxima da galera que chegou, né? Na verdade, tudo que eu tô falando aqui é porque eu já assisti a série, a terceira temporada, já sei o que acontece no final, só tô pegando algumas teorias para ver se responde às nossas questões da primeira e da segunda temporada. E aí a gente tem as histórias de Adão e Eva. Sim, Adão e Eva. Adam e Marta. Existem esses dois mundos. E como que aconteceu isso, minha gente? Como? A única pessoa que descobriu, minha gente, sobre a criação desses dois mundos e como que isso aconteceu e qual é a solução para isso foi a Cláudia. Eu sempre soube que a Cláudia era uma senhora maravilhosa. Ela fica ali intermediando desde a primeira temporada entre Marta e Jonas ou Adam. E até nessa terceira temporada e última, né, a gente vê a Marta ali, toda a Rita Lee mais velha, gente, eu não conseguia olhar a Marta sem pensar na Rita Lee. Lança perfume total. E ela ficava ali e a gente não sabia de que lado que ela tava. Porque uma hora ela falava com Adam, aí ela tinha a galera dos Cinco Imundos, aí depois tinha esse personagem novo, que depois vai entrar no que eu vou falar já já sobre esse personagem. E olha só, a Cláudia descobre como que isso aconteceu, porque na verdade, onde eles estão, a primeira, segunda temporada, até nessa terceira, a gente vê mundo A e mundo B, mas a Cláudia descobriu que na verdade esses dois mundos não são mundos verdadeiros, vamos dizer assim, porque existe um mundo que a própria Netflix manda aqui pra gente, que é o mundo Gênesis. É o mundo onde tudo aconteceu. Quem é a chave? O Tannhaus, o relojoeiro. Ela descobre o nó. E no fim, Dark é uma história comovente. Ela não é uma história
que só serve para pirar a nossa cabeça. Eu tava torcendo para que não seja sempre voltava no mesmo ciclo. É isso que eu não tava torcendo por isso, porque eu queria algo que explicasse realmente e qual era o nó. E a Cláudia descobriu esse nó que estava acontecendo, porque no fim a Marta estava brigando pelo mundo dela e o Adam ou o Jonas estava brigando pelo mundo dele, mas nenhum dos dois estava certo. Quem estava certo era a Cláudia. E aí, o que acontece? A Cláudia, ela explica, olha, o que aconteceu? O Tannhaus, ele tinha essa mesma foto do filho, a filha e a neta. O que aconteceu? Um acidente, e nesse acidente, eles têm uma briga, né, o Tannhaus com o filho, e aí o filho fala assim, tá indo embora, tal, no meio da chuva, e tem um acidente. Esse acidente que acontece, o Tannhaus ele fica muito mal e vai criar uma máquina do tempo para voltar aí no tempo para tentar fazer com que eles, a nora, a neta e o filho voltem. Então, quando isso aconteceu e ele ligou lá a máquina do tempo, ele acabou criando esses dois mundos, mundo A e mundo B. Então foi isso que aconteceu. Tudo que a gente viu é a criação do mundo Gênesis e de Tannhaus. Que wonderful! Gente, essa série é maravilhosa. Quando eu falei de primeiras impressões, eu deixei vocês na super expectativa e assim, não quis dar spoiler, por isso que eu sempre falo, esse tipo de série, não procure spoilers de verdade. Até eu acho uma série válida para teorias, mas até algumas teorias você fica meio assim, ai, podia acontecer isso, podia acontecer aquilo, mas eu fui de coração aberto para essa terceira e última temporada. Então, foi isso que acontece. E aí, a Cláudia fala para os dois, para Marta e para o Jonas, porque a Marta viaja com o Jonas para o futuro, né? E aí eles acabam conhecendo outras versões deles. A Marta mata o Jonas, tem as versões de multiversos ali da Marta, todas as versões da Marta juntas, porque aí depois tem se divide em dois grupos, né? Acaba se dividindo em dois grupos. E nessa viagem da Marta com o Jonas, a Marta tem um filho. E quem é esse filho? Sim, esse personagem novo que tem um lábio leporino. Então, que é a versão criança, adulta e a mais velha. Então, esses três são a mesma pessoa, são os filhos de Adão e Eva, ou Marta e Jonas, ou Marta e Adam, que são a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando também sobre a deformidade do Adam, porque ele sempre diz, é porque eu tô assim, porque fiquei viajando no tempo. E isso responde muita coisa na série, que é quando eles estão lá em outro ano, e aí ele tá criando a máquina, na verdade é pela criação, não pela viagem no tempo em si. Então você vê que em uma das cenas ele fica com um machucado e aí conforme ele vai tentando, ele vai criando aquela deformidade. Então eu fiquei assim, a gente ficou especulando quem seria o Adam, se realmente seria o Jonas, se seria o Mika ou o Bartosz, mas na verdade a série falou pra gente quem que era, a gente que não quis acreditar, né? E a Cláudia fala, a única maneira de vocês desatarem esse nó é se vocês voltarem no tempo, quando aconteceu o apocalipse, no dia que acontece o apocalipse, que no caso hoje, 27 de junho, o tempo ele dá uma parada. E essa parada de tempo vai ser o suficiente para vocês chegarem lá e prever o acidente. Quando eles chegam lá, quando dá o apocalipse, eles falam, olha... inclusive essa frase eu vou levar para minha vida inteira, porque ela é muito bonita. Inclusive Dark tem várias referências bíblicas, várias referências de cientistas e que falam frases maravilhosas, e a frase diz assim, olha, o que a gente sabe é uma gota e o que a gente ignora é um oceano. Essa frase é a frase que o Tannhaus fala pro filho e aí depois o Jonas acaba falando isso pra ele, o Adam também fala pra ele antes dele viajar, porque no fim a Cláudia é que acaba juntando todas as histórias e fala o que cada um tem que fazer. Por que que a Cláudia pensa naquilo? Porque ela pensa na filha dela, ela tem uma motivação, que é a Regina, né? Na Regina, no mundo A e no mundo B, ela tem câncer e ela vai morrer. E a Cláudia, ela pensa na filha.
ela simplesmente fala assim, olha, deve ter uma outra maneira. E ela pensou nisso, que é a maneira do mundo Gênesis, onde a Regina poderia ficar viva aí, diferente do mundo A e do mundo B. Então, para mim, nessa temporada e última, a gente tem 3 personagens assim que são essenciais: Cláudia, Marta e Jonas, cada um lutando pelos seus objetivos. No fim, quem encontra a solução e quem encontra toda essa ideia, o que aconteceu, é a Cláudia. Inclusive, ela é a dona daquele caderninho e ela tem todos os fatos, tudo que acontece. E aí temos uma personagem aí que ficou na chave, que era a Charlotte, que a gente acaba descobrindo que é a neta do Tannhaus. Então a Charlotte também é uma personagem muito importante, que ficou aí no meio desse nó. A gente não sabia como que ela acabou ressurgindo, mas a série respondeu também. E aí vou entrar em umas outras questões aleatórias aqui, para depois puxar um ganchinho pro final, pra gente terminar esse vídeo. Que é quem são os pais do Hanno e a Agnes. Quem seria o Hanno, que seria o Noah no caso, é a Cidja e o Bartosz. A Cidja é a filha da Hannah, porque quando ela volta lá para 1950, ela conhece o jovem Egon Tiderman e tem o filho dele, e enfim, tem todas aquelas histórias do colarzinho, mas é o que eu disse para vocês, é muita teoria para a simplicidade que Dark é. E aí quem morre, né, nesses dois mundos? A Catarina e o Peter. O Peter morre por um dos caras lá e a Catarina é morta pela mãe, porque ela quer saber o que acontece, enfim, ela encontra o Ulrich, mas no fim essas coisas acabam ficando superficiais por conta da cena final. Vamos falar logo da cena final, que é a cena onde Catarina, Regina, Hannah, Peter, Waller, que eu vou falar também para vocês, e a Bernadette estão juntos na mesa. Ali é uma cena do mundo Gênesis. Para você que não entendeu, é a cena onde tudo deveria acontecer. Então, quem vive e quem morre? Quem vive são as pessoas que deveriam estar vivas sempre. E quem morre, na verdade, não é nem quem morre, é quem não existe, são as pessoas que faziam parte do não. Então, o Ulrich, por exemplo, não existiria, o Mikkel não existiria. Então, assim, as pessoas que estão ali não fazem parte do nó que era o mundo A e mundo B. E aí nós temos aí uma grande diferença, porque no final a Hannah, ela tem um déjà vuzinho assim, um déjà vu, quando ela olha a capa amarela, que seria no caso de Jonas, e ela está grávida de quem? Do Waller. E aí, no fim, a história do Waller vira uma piada, porque na verdade a gente quer saber o que aconteceu com esse maldito olho, mas os próprios showrunners, eles fazem uma brincadeira com a gente e falam assim: não, vocês não têm que saber disso, pra que vocês querem saber disso? Então, na hora que ele vai falar, a Hannah tem aquele déjà vu, e aí pergunta pra ela: o que foi? Fica olhando assim na capinha amarela do Jonas e tal, e aí ela acaba dizendo que ela gosta muito do nome Jonas, que seria para dar para o filho. Seria a quebra do ciclo? Na verdade, já existiu a quebra do ciclo quando a Marta e o Jonas foram lá e impediram o acidente. Ali quebrou o ciclo e só ficou o mundo Gênesis. Mas fica aquele pensamentozinho, será que esse Jonas que vai nascer vai ser o Jonas e vai acontecer tudo de novo? Na minha visão, não. Eu acho que eles fizeram isso propositalmente pra gente ter uma outra interpretação da série. Eu acho isso super válido. Eu não tenho problemas com finais abertos, desde que tudo seja muito explicadinho, assim, de uma forma que fique legal pra gente entender. Não precisa ser tudo no beabá, mas eu acho que Dark, ele tem disso, sabe? De quebrar nossa cabeça até mesmo no final. Fica tudo bem simples, bem claro. Eu acho que Dark é uma das melhores, se não a melhor série da Netflix pra mim, tá, gente? Como eu sempre digo aqui, não tem problema vocês não concordarem comigo, desde que sejam educados aqui nos comentários. De modo geral, linguagem audiovisual incrível, fotografia incrível. Dark, uma série alemã que foi saindo de boca em boca, então a divulgação foi mesmo pelos fãs. Então eu acho que é uma série que eu sempre vou recomendar. Gostei muito e que teve trilogia assim, sabe mesmo? O showrunner falou, são 3 ciclos, 3 temporadas na mesma série, então é ótimo, gostei muito. Não sei se vocês perceberam, mas a trilha sonora continua sendo incrível. E quando me perguntam assim, continua tendo música no final, o nome disso é montagem.
todos os episódios, pode assistir de novo, do 1 ao 8º, tem montagem no final dos episódios. E essa montagem depois vem para um ganchinho para o próximo episódio. Isso é, assim, especial em Dark, porque às vezes é canção, depois vem música instrumental ou score. E, pra mim, melhores episódios, 7º e 8º episódio, assim, estão no meu coração, que é o fim, né, gente? Todas as explicações, a gente vê aí as histórias que acontecem através das montagens. Isso é essencial da linguagem audiovisual. Todos os episódios terminam com montagem e eu sou assim, amo música, né? Musicista não gostar dessas partes é meio estranho. Então, gente, acho que eu falei tudo. Eu escrevi tudo, eu assisti a série 2 vezes, tá? Então, na verdade, 3 vezes, eu assisti a série 3 vezes. Não a série toda, mas 3ª temporada eu assisti muito. Então espero que vocês tenham gostado aí de Dark. Vamos comentar sobre a série. Comenta aqui se eu esqueci de falar sobre alguém, alguma coisa, algum personagem que você achou que ficou sem explicação. Comenta aqui, a gente vai debater. Tem muita coisa para falar de Dark, tem todas as referências bíblicas, enfim. Mas eu tô aqui apenas para fazer minha crítica e análise sobre a última temporada de Dark e também para explicar um pouquinho do final aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!